Vamos lá. Olha, o assunto de família. Vamos ver a relação que há entre a família hoje, a dinâmica como a família se organiza e como que as teorias e várias teorias usadas em várias épocas se convergiram para hoje para destruir a família. E isso os números não tem como argumentar, porque por ano estamos chegando a uma média de quase 1 milhão de separações e é 1 milhão de famílias, é 1 milhão de, no mínimo, 2, 3 milhões de crianças que ficam perdidas. E o desastre já está anunciado. E isso, quando se trata da neuropsiquiatria e a psicoterapia, a gente percebe isso drasticamente quando vai atender uma criança, ou atender um adulto com TDAH, ou atender um paciente, e o estrago que faz isso. Veja, primeiro, família não é só um grupo primário no qual o indivíduo participa. Está longe disso. A família, ela é literalmente, o assunto é sagrado. Mas a dinâmica que ele se impõe, os vínculos que irão interferir na formação da identidade de cada sujeito, isso é importante, porque a identidade significa o papel de cada indivíduo na família. Se não há uma clareza da função de cada um, se não há internamente um ordenamento de que esse indivíduo deve fazer, qual é a finalidade desse indivíduo, nós temos algo fragmentado. Quer dizer, a formação da identidade do sujeito tem que ser de uma clareza, como um céu azul. Ele tem que ser claro. Nós não estamos falando só de fatores genéticos, sociais, se organizando, não. Nós estamos falando de um indivíduo que sabe muito bem o que ele deve fazer. Ele deve saber muito bem qual a modelagem da vida desse indivíduo. E mais, e quando você sabe o que você tem que fazer, você realmente, presta atenção, você realmente tranquiliza. Quando você entende a sua finalidade. Se você não entende, a sua modalidade de aprendizado, enquanto indivíduo, ela é destruída. Ele entra num processo quase, para não dizer plenamente hegeliano. Ele destrói e constrói. Ele cria uma síntese e uma antítese. Você cria uma inteligência que alguns diriam de uma epistemologia genética do fracasso. Isso não é à toa, não se iluda achando que você sozinho está conseguindo destruir sua vida. Você está tendo bons amigos tentando te ajudar a acabar com a sua família. E isso é interessante saber por quê. Porque se você não sabe com quem você está lutando, você perdeu a luta. Mesmo, vamos ver algumas ideias que circulam no cotidiano. Veja, o indivíduo que antes sabia muito bem o que ele fazia, nós temos hoje circulando, por exemplo, o status da humanidade, que sofre um forte influência por exemplo, de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vai colocar não só a ideia do Leviatã, mas a ideia de que você é incapaz, você não sabe qual é o seu objetivo. Hobbes, quando ele vai falando que o Estado deve ser forte, quando ele vai falar que há um poder de centralização em que ele precisa ter uma capacidade de controlar. Olha o que Hobbes vai falando. Ele vai falando que tem que ter alguém controlando os seus impulsos. Porque você é criança o bastante para ser incapaz de saber o que você quer da vida. Porque, para a visão de Hobbes, você vive uma relação caótica, tanto interna quanto externa. Esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho do Hobbes, que acabou trabalhando também como preceptor de alguns nobres, os Cavendish,
dos nobres britânicos. Veja, e vai perpetuando esse raciocínio. O pensador foi influenciado também por Francis Bacon, que é outro desnorteado. Então ele vai trabalhando e ele vai destruindo, né? Ele vai destruindo todo o raciocínio do indivíduo, mesmo quando ele vai mostrar que a sua natureza é fraca, que você é incapaz disso. Ele vai lá, 100 anos atrás, você pode ver, em Hegel, você vê Hobbes. Hegel vai reencontrar ali, mesmo estudando Aristóteles, o pensamento aristotélico, ele vai mostrando que o indivíduo está perdido. Mesmo o Montesquieu, Adam Smith, ele vai ressaltar o rebaixamento que você tem e a sua incapacidade de tomar decisões. Você não sabe a sua função. Quando eles lutam por Descartes, Descartes é muito claro. Há uma dúvida contínua, uma dúvida eterna, uma dúvida que não cessa, uma dúvida que é uma dúvida do corpo, é uma dúvida da sua função. Você sabe qual a finalidade sua no casamento? Uma dúvida de si mesmo, uma dúvida do mundo, uma dúvida de Deus, dúvida de tudo. Até chegar o momento em que a dúvida ela vai tragar o indivíduo. A dúvida hiperbólica, ela tem esse mal que você acha como um método de vida, que as suas dúvidas elas são tão importantes, você é tão genial, né? Ele vai dando essa visão dos res extension da matéria, os res cogitam do espírito, da razão, do somente sujeito pensante em termos universais. Então, essas duas substâncias, já que o pensamento é real, enquanto o resto depende da matéria e do espírito. E esse dualismo cria uma dúvida invariável. Não é assim que nós vivemos hoje? Veja, são filósofos, são pensadores distorcidos do antigo, mas são, que são tragados por essa modus operandi. Mesmo Galileu Galilei, que ele é muito mal compreendido, tem um livro dele, o Diálogo sobre dois grandes sistemas de mundo. Ele põe nesse diálogo alguns indivíduos ali, são 3 personagens, dialogando. Um vai defender a visão copernicânica, se eu não me engano, o Salviati. O Simplício, ele vai defender o modelo geocêntrico vigente, e o Sagredo, simbolizada, ele vai dando uma visão de um ser imparcial, um ser que, não, eu estou aqui para ser justo, eu não vou nem inclinar para o Salviati, nem para o Simplício. E como o nome Simplício já nos indica, talvez intencionalmente Galileu, ao escrever, ele pôs o nome de Simplício para colocar já na nossa mente. Esse indivíduo é simples, ele tem um raciocínio menor, não fosse bem trabalhado, mas menor. Ele é simplificado, ele não conseguiu ver o todo, ele não põe nenhuma maldade interna disso, mas o modelo geocêntrico naquele momento estava num processo de reorganização. Mas veja, há esses 2 sistemas, ao sistema do questionamento, ao sistema de René Descartes organizando a dúvida perpétua. Imagina um indivíduo que vive um ambiente onde é que tudo é questionável, tudo vive num espetáculo verborrágico, tudo. Agora, como é que num ambiente desse, uma família vai se organizar? Como é que alguém ali nesse grupo vai conseguir ter a
a sua finalidade? Como é que a pessoa vai reconhecer ali? Como é que ele vai saber plenamente? Olha, a minha função aqui nessa família é tal. Então, interferir na identidade do sujeito é o que fazem essas teorias. Temos mais, tem a teoria Gestalt, a psicologia social, a psicanálise, a psicoterapia breve, cognitivo-comportamental, nós vamos abordar, mas saiba que todas essas modalidades de aprendizados, ela no fim, ela constrói a destruição do sujeito. E se ele destrói o significado do que é o sujeito, como é que o indivíduo vai saber o que ele está fazendo no casamento? Ou que é a finalidade que ele, se ele acha que ele tem que ser felizinho, alegrinho, dar bons sorrisinhos, ele está ferrado. Se ele não entende ali que ele tem ali uma função existencial e que ele está ali para doação. Você entende essa palavra, doação? Sem essa doação não tem casamento. Não tem possibilidade de acontecer. A doação, ela é fundamental. E a sua existência sem saber disso, ou você conscientemente não saber e compreender qual que é o ataque que isso acontece, por que isso acontece, você não vai entender a doação e como que a doação fortalece o indivíduo. Então, inúmeras correntes de terapia, inúmeras correntes de teóricos, podemos falar também do Friedrich Nietzsche, outro bom destruidor de identidades do sujeito, podemos falar de Hegel, tem inúmeros filósofos que vão condensar ali para a formação das terapias que hoje se organizam para destruir a identidade do indivíduo vinculado à família. Então, isso é o que nós vamos focar, porque é uma das assuntos da neuropsiquiatria. É fundamental saber o quanto isso está ligado a um indivíduo saudável, a uma família saudável, a crianças saudáveis e a um indivíduo que se sente plenamente sabedor do que quer da vida, né? Plenamente. Alguns gostam, veja que eu vou falar, alguns gostam, né, da logoterapia, né? Viktor Frankl não compreende o que está falando. Alguns gostam do Søren Kierkegaard ou Kierkegaard, mas não sabem o que estão falando desse filósofo dinamarquês, não falam, não sabem. Alguns gostam do Heidegger, não sabem. Alguns gostam do Sartre, não sabem. E o fato de não saber, você absorve a sua identidade. Eu já vi na terapia, já vi no consultório, casais em falência e um dos casais dizer que tá lendo Jean-Paul Sartre. Porra, como assim? Um indivíduo que fala que a existência precede a essência. Isso não é um raciocínio minimamente inteligente. A existência precede a essência. Isso vai até contra o raciocínio aristotélico básico da matéria, da forma, da causa eficiente e causa final. Então, isso vai reorganizando o indivíduo para se perder, para não saber o que deve ser feito. Então, pense primeiro, reestruture internamente, saiba que você tem que ter uma unidade individual, você tem que saber muito bem onde é que você está alocado e não desistir. E depois dessa ato, você doa a sua existência ao outro, à sua família. E isso, sim, é o que fortalece. Isso seria um grande antídoto para esse caos que nós estamos vivendo. Então, vamos dissecando esse assunto que é pouco falado, né? E que é de fundamental importância para a sua vida, de forma geral. Seja você for o avó, seja você já recém-casado, seja você como
um pensador nessa possibilidade, seja você um indivíduo solo, se você não souber também a sua identidade enquanto indivíduo, também você vai se perder. Então, a unidade do indivíduo que sabe o que tem que fazer na vida. E eu vou te dizer, a maioria não sabe, estão perdidos. Acompanha que essa liberdade, que é a liberdade através da doação completa, nós vamos dissecando e mostrando o caminho, certo?